Tudo bom, meus queridos? Então, dando continuidade para nossas redes orientadas à conexão. No vídeo anterior, para nós termos esse entendimento das redes orientadas à conexão, também depois da questão da comutação, nós conversamos sobre o modelo da internet. O que que era o modelo da arquitetura da internet, como que ele funcionava, e agora a gente vai conversar sobre as redes orientadas à conexão, que são a x25, a Frame Relay e a ATM. Então, desde o início das redes, houve sempre uma guerra pessoal sobre a questão de admitir sub-redes sem conexões, ou seja, isto é, os nossos datagramas, né? E as pessoas que admitem sub-redes orientadas à conexão, dentro deles, os principais componentes e proponentes das sub-redes sem conexões vêm da comunidade da ARPANET, ou seja, da internet. Então, lembrem-se que desde o início que nós tivemos lá no nosso DARPA, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né, ele fez todo o financiamento e construiu a nossa rede tão conhecida como a ARPANET, era ter sempre uma rede que ela continuasse a funcionar, mesmo depois de vários ataques diretos por armas nucleares, que destruíssem numerosos roteadores e linhas de transmissão. Por isso toda essa questão da redes orientadas à conexão. Então, desse modo, essa tolerância à falha, ela estava no topo da sua lista de prioridades, né? Mas não as cobrança aos clientes. Então, a ideia é se ter uma rede a qual não consiga ser desligada, mesmo que houvesse um ataque, poderia continuar a comunicação, mas essa comunicação existindo por pontos diferentes da rede. Então essa abordagem ela resultou em um projeto sem conexões, no qual cada pacote ele é roteado de modo independentemente de outro pacote, é como nós utilizamos hoje, né? Então, em vez de a gente ter um circuito fechado, no qual nós fazemos uma conexão de ponta a ponto, como nós tínhamos nas nossas antigas redes de telefonia, na verdade, hoje se utiliza muito a questão do VoIP, dependendo da empresa, né? Mas na antiga empresa de telefonia, nós levantávamos o telefone de um gancho, a gente fechava um circuito via rede de telefonia, né? Até o nosso destinatário. Então, quando eu desligava lá, cancelava o nosso circuito, qual nós já conversamos em vídeos anteriores. Então, a ideia de se ter uma rede orientada à conexão é que ao enviar um pacote na internet, independentemente do arquivo que vocês enviam, esse pacote, na verdade, o arquivo ele é dividido em pacotes, né? Então, cada pacote desses ele pode ir por um caminho independente. Então, em consequência disso, alguns roteadores dentro do nosso geral, né, eles ficam inativos durante a sessão. Então, eu posso utilizar um caminho ou outro caminho. Mas não haverá nenhum dano desde que o sistema possa reconfigurar dinamicamente para que os pacotes subsequentes eles possam encontrar uma rota até seu destinatário, mesmo que seja diferente da utilizada pelo pacote anterior. Então, o importante é conseguir os pacotes chegarem ao final e esses pacotes chegarem com sucesso e eles serem remontados da forma correta, ok? Então, as redes orientadas à conexão, ela vem do mundo das empresas de telefonia. No sistema de telefonia, um visitante ele deve discar o número de telefone, chamado, certo? E esperar por uma conexão antes de falar ou enviar os seus dados. Essa configuração da conexão, ela estabelece uma rota do sistema de telefonia, que ela é mantida até a chamada ser encerrada. Como eu já falei anteriormente, que a gente faz a ligação, faz lá o circuito, né, e faz o fechamento. Então, todas as palavras ou pacotes, eles seguem na mesma rota. Se uma linha ou um switch no caminho sofrer uma pane, a chamada será cancelada. É só vocês lembrarem do congestionamento, ou então se cair uma rede de telefonia internado parte, tu ficava sem telefone. Então, vem disso, sabe? Essa questão de tu fechar esse circuito e sempre seguindo o mesmo caminho. Então, era exatamente essa propriedade que desagradava o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Por quê? Alguém que fosse querer fazer um ataque à rede deles, poderia simplesmente desligar uma rota e eles ficavam totalmente sem comunicação àquela rota. Então, por isso que as empresas começaram a apreciar esse tipo de sistemas, principalmente por duas razões: a qualidade do serviço e a questão do faturamento. Então, como configurar uma conexão com antecedência? A subrede, ela pode reservar recursos, como espaço no seu buffer, né? E capacidade de CPU do roteador. Então, eu já vou fazer uma reserva lá. Se houver uma tentativa de configurar uma chamada e não houver recursos suficientemente disponíveis, essa chamada ela será rejeitada e o chamador receberá uma espécie de sinal de ocupado. Então, com isso, uma vez estabelecida, essa conexão receberá um bom serviço, porque eu vou fazer o fechamento dela.
Uma rede sem conexão, se um número excessivo de pacotes chegar ao mesmo roteador no mesmo momento, né, o roteador ele será sufocado e talvez possa perder pacotes. Não é sempre que isso pode acontecer, mas pode acontecer. Então, eventualmente, o transmissor ele vai perceber isso e vai enviar de novo os seus pacotes. Então, quer dizer que não recebeu o ACK lá do pacote, então faz o reenvio, se estourou o tempo, certo? Isso a gente já conversou em vídeos anteriores. Mas a qualidade do serviço será instável e inadequada para áudio ou vídeo, a menos que a rede não esteja muito carregada. E a segunda razão para as empresas de telefonia apreciarem serviço orientado à conexão é o fato de terem se acostumado a cobrar pelo tempo de conexão. Ao fazer uma ligação interurbana demorada, né, você é cobrado por minuto. Então, essa é toda aquela questão que nós já sabemos das empresas de telefonia. Então, quando essas redes surgiram, elas gritavam automaticamente em direção ao modelo no qual era fácil de fazer a cobrança por minuto. Se você estabelecer uma conexão antes de enviar os dados, nesse momento terá início do tempo de cobrança. Se não houver conexão, não será possível nenhuma cobrança. E aí que entra as redes orientadas à conexão, a X25 e a Frame Relay. O nosso primeiro modelo orientado à conexão é a X25. Essa foi a primeira rede pública de dados, na qual ela foi desenvolvida na década de 70, em uma época na qual o serviço de telefonia era um monopólio em todos os lugares e a empresa de telefonia em cada país esperava que houvesse uma única rede de dados por país, obviamente a dela, né? Toda aquela rede que a gente conhece no Brasil era a CRT, se eu não me engano, que era a única rede de telefonia que nós tínhamos no nosso país. Então, para usar o X25, primeiro um computador estabelecia uma conexão com o computador remoto, isto é, fazia uma chamada de telefonia. Então, essa conexão ela recebia um número de conexão que seria usado em pacotes de transferência de dados, porque várias conexões poderiam estar abertas ao mesmo tempo, no qual esses pacotes de dados eles eram extremamente simples. Eles consistiam em um cabeçalho com 3 bytes até 128 bytes de dados que a gente podia enviar. E o cabeçalho tinha um número de conexão de 12 bits e um número de sequência de pacote, um número de confirmação e alguns bits variados. Então as redes X25, elas operaram, na verdade, né, por cerca de uma década com um relativo sucesso. Lá por volta de 80, a rede X25, elas foram substituídas em grande parte por um novo tipo chamado Frame Relay. A essência do Frame Relay é o fato de ser uma rede orientada a conexões sem controle de erros e nenhum controle de fluxo. Então, por se tratar de uma rede orientada a conexões, os pacotes eram entregues em ordem quando eram entregues, né? Então, as propriedades da entrega em ordem e nenhum controle de erro e nenhum controle de fluxo tornavam a Frame Relay semelhante a uma LAN de área externa. Então, suas aplicações mais importantes era a interconexão de LANs instalados em vários escritórios de empresas, e a Frame Relay ela desfrutou de um modesto sucesso e ainda hoje é utilizada em alguns lugares, tá? Pessoal, lembrando que esse material aqui do livro do Tannenbaum de redes, para quem quiser esse livro, adquirir o livro, tem na descrição aí deste vídeo. E aí que entra nossas redes ATM, Asynchronous Transfer Mode, ou seja, é outra rede orientada a conexões, e é muito mais importante, a ATM, o modelo dele, Asynchronous Transfer Mode, ou seja, modo de transferência assíncrono, ele é um pouco estranho, mas ele é explicado pelo fato de no sistema de telefonia a maioria das nossas transmissões serem síncronas, porque elas estão vinculadas a um relógio que mantém o sincronismo, mas não a ATM. A ATM ela foi projetada no início da década de 90. Ela foi lançada em meio a uma agitação verdadeiramente incrível, certo? Que ocorreu na época, então lá por volta de 90. Ainda quando a gente tinha um predomínio de grandes empresas no país de telefonia. Então a ATM, ela prometia resolver todos os problemas de rede e telecomunicações no mundo, que mesclava voz, dados, televisão a cabo, telex, telégrafo, pombo correio, tá? Você fala, latas conectadas por barbantes, tambores, e assim vai. Ou seja, todos os meios de comunicação, todos eles seriam integrados em um único sistema e poderiam fazer tudo para todos. Obviamente, né, que integrar tudo é bem complicado, porque, obviamente, isso não aconteceu. Em grande parte, os problemas eram semelhantes aos descritos no modelo OSI, isto é, momento, tecnologia, implementação e políticas ruins. Tendo simplesmente derrubado as empresas de telefonia no primeiro round, como a gente sabe, e no país a gente só tinha uma empresa de telefonia,
Então isso bateu de frente com as empresas de telefonia. Muitas pessoas na comunidade de internet viraram no ATM a sequência da luta da internet contra as empresas de telecomunicação. É toda aquela questão. Inicialmente era só uma empresa, ele começou a aumentar o número de empresas, mais empresas, para diminuir o custo para nós e melhorar a qualidade do serviço. Mas, porém, isso não era verdade. E desse momento em diante, até mesmo as fanáticos por datagramas, né, concluindo que a qualidade de serviço da internet deixava muito a desejar, como a gente sabe bem da época, né. Caía muito sinal, as taxas eram infrequentes, tá, porque era questão de ruído, falta de equipamento e assim vai. E para encurtar essa história, a TM ela teve muito mais sucesso que o modelo OSI, que a gente sabe que o modelo OSI é o modelo de referência. Mas agora ela é amplamente utilizada dentro de sistemas de telefonia, com frequência para mover pacotes de IP. Por ser utilizado principalmente pelas operadoras para transporte interno, muitas vezes os usuários não percebem sua existência, mas sem dúvida ela está viva e muito bem. E aí que a gente entra nos circuitos virtuais da ATM. Então, tendo em vista toda essa questão das redes ATM, elas serem orientadas à conexão, e o envio dos dados, ele exige primeiro o envio de um pacote para configurar a sua conexão. À medida dos pacotes de configuração, elas devem passar por uma subrede, onde todos os roteadores no caminho inserem uma entrada em uma tabela interna, o qual registra a existência das suas conexões e faz uma reserva do recurso necessário. É aquela velha história. Tu avisa que tu vai conectar na rede, ela manda um envio de dados de configuração para todas as outras redes, roteadores, na verdade, né? Faz a configuração, reserva o recurso necessário para ela, para depois fazer a conexão. Mas com frequência, essas conexões são chamadas de circuitos virtuais. Você faz uma analogia com circuitos físicos utilizados no sistema de telefonia. Lembra lá no sistema de telefonia, onde a gente fechava uma rede de ponto a ponto, literalmente usando um canal fechado e simples. Tu cortava ou derrubava aquela rede e caía todo o teu sinal. Por isso que vieram as redes orientadas à conexão. Então, a maioria das redes ATM, elas admitem circuitos virtuais permanentes, que são conexões permanentes entre hosts distantes. E eles são semelhantes às linhas dedicadas do universo da telefonia. Mas cada conexão temporária ou permanente tem um identificador de conexão exclusivo, um circuito virtual que pode ser observado nessa figura, que vocês podem olhar. Então aqui a gente tem o processo de envio, né? Nós temos ali escrito sending host, onde a gente está enviando, e aqui isso aqui é o nosso circuito virtual, no qual ele pode ser permanente ou não. Então ele vai enviar uma mensagem, se ele está estabelecido rotas, entre aspas, permanentes, né, por a empresa, ele vai sempre passar por estes roteadores daqui, por esse, por esse, por esse. E lá na rede a gente tem outros roteadores e outras subredes que pode fazer a conexão, até chegar ao nosso destinatário. Mas assim, ó, esse caminho aqui ele pode mudar, vai depender da configuração da empresa de vocês. Só que boa parte das empresas utiliza alguns caminhos como permanentes, gerando uma falha nesse caminho, você faz a troca deste caminho. Por isso que fala que se lembra muito dos circuitos que nós temos, né? Das antigas redes, na qual nós tínhamos uma linha literalmente direta entre os pontos. Aqui não. Se der uma falha nesse roteador aqui, eu posso fazer a volta e seguir o meu caminho, mas tem que ser primeiro verificado se deu a falha ou não. Então, como eu disse, uma vez estabelecida essa conexão, um ou outro lado ele pode iniciar a transmissão de dados, independentemente, só que sendo que tu já reservou os recursos para iniciar a transmissão. Mas a ideia básica por trás da TM é transmitir todas as informações em pequenos pacotes de tamanhos fixos. A gente chama eles de células. E essas células, elas têm 53 bytes, dos quais 5 bytes formam o cabeçalho e 48 bytes são utilizados para carga livre, certo? Então, pessoal, esse vídeo a gente fecha por aqui sobre os nossas redes orientadas à conexão, né? Como principal rede nós temos, deixa eu voltar aqui para vocês, nós temos a X25, tá? Nós temos a Frame Relay e a ATM. E a gente falou um pouquinho sobre como funcionam os circuitos virtuais da ATM, que entre aspas são permanentes, né? São criados como permanentes, mas é só uma questão de configuração. E as redes orientadas à conexão, elas vêm de toda a questão de tu ter um caminho alternativo, tá? Para seguir por uma rota caso sofresse pane em dos nossos roteadores, um dos nossos
verdade, uma das nossas linhas de comunicação. Por isso que isso desagradava muito o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, aproveitando aí, se vocês gostaram desse vídeo, dá um curtir, que isso ajuda o canal. Não conhecia o canal ainda? Aproveita, se inscreve, ativa as notificações para receber outros vídeos como este. E não esqueçam o mais importante, depois que vocês aprendem, tudo fica mais fácil. Abração e até o próximo.